a vida que ninguém vê, mas nós vemos você. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o segundo capítulo da Vida que Ninguém Vê e hoje vamos entrevistar a maravilhosa Lígia, na qual ela é psicopedagoga, desenvolveu o método Florescer e vem mudando a vida de muitas crianças através desse método. Só que antes dela chegar a ser essa profissional que ela é hoje, ela foi mãe muito cedo, esposa e hoje é uma grande profissional e ela vai vir aqui para contar um pouquinho dessa correria da vida. Vem aqui, Lígia! Vem. E aí, Lígia, o que você tem para contar pra gente? Primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né, desse papo gostoso, para que a gente possa trazer um pouquinho para as mulheres, né, um pouco da nossa história, dessa vida que ninguém vê, e é isso. Com quantos anos, Lígia, antes de você se tornar profissional, com quantos anos você engravidou? Porque eu acho que é esse um dos grandes motivos da nossa entrevista, né? Então, eu engravidei com 16 anos, eu estava no 3º ano do ensino médio. E a princípio, assim, foi um susto, né? Eu falo que a Maria Clara foi um presente de Deus na minha vida. Não foi uma gravidez planejada, porém ela foi muito amada. E a partir do momento que eu descobri a gravidez, eu acredito muito na vida e nos nossos processos, né? E eu falei, se é isso que a vida tem para mim, eu vou abraçar e vou tentar dar o meu melhor a cada dia. Então, não foi fácil, eu tive muitos desafios, em inúmeros momentos a gente pensa em desistir, em mudar o caminho, em buscar outra rota, mas graças a Deus eu permaneci firme e por ela, nela eu busquei o meu combustível para estudar mais, para me tornar um ser humano melhor, porque eu era uma menina. Então eu sabia muito pouco da vida, né? Era muito imatura na época, mas eu não deleguei essa função de mãe para ninguém. Eu abracei a causa e todos os dias eu buscava me tornar um ser humano melhor para poder transbordar nela, para ensinar para ela. Acredito muito que estamos nessa vida para aprender, né? A cada todos dia. Os dias. Todos Só sei que nada sei, né? Como dizia Sócrates. Exatamente. Qual foi o seu maior aprendizado com esse acontecimento, a gravidez? Rúbia, eu tive diversos aprendizados, né? Eu aprendi, vou pontuar assim, os que mais te que marcaram. mais me marcaram, com certeza. Eu aprendi a não colocar expectativas no outro, porque eu idealizava algumas coisas da minha gravidez, por exemplo, que a Maria Clara seria uma menininha, que só usaria cor-de-rosa, que faria balé, porque eu projetei tudo isso na minha vida, né? E coisas eu realizei, coisas não. Mas a gente projeta nos nossos filhos. E eu entendi que ela teria que ser ela, que ela veio, né, para ser ela. E permitir isso não foi uma tarefa fácil, mas ao longo do caminho a gente vai aprendendo, né? Então é algo que foi muito forte, né? Essa permissão para que o outro seja ele. Porque a gente quer colocar embaixo do braço, né? Eu não sou mãe, mas assim, sei lá, as mulheres são isso, né? Eu quero colocar aqui e eu que ando, eu que, né? A gente encaminha, né, o filho, mas ele precisa ser ele, né? Senão ele vive dentro de uma expectativa nossa. Sim. Então, esse foi um dos grandes aprendizados e eu acho que o outro é que a gente nunca está pronto, né? Porque quando eu engravidei, desde o início eu aceitei essa gravidez e amei imensamente essa criança. Sempre fui mãezona, mas eu não me sentia pronta. E com o tempo eu fui entendendo que hoje, aos meus 34 anos, eu continuo não pronta. Exatamente. A gente vai se aprontando ao longo do caminho, né? Então, se a gente parar para olhar quando nós estaremos prontas para começar, a gente não começa. É aquele negócio, não Lígia. Tem. O que tem para hoje? Né? O filho fala muito, mãe, o que tem hoje?
não é? Exatamente. Então eu acredito assim que tem, pronto, eu tô com um monte de problema, tá? O que eu tenho pra hoje, tá? Eu tenho que fazer isso, então tá, então eu vou viver hoje, por mais que seja difícil, né? Nessa Com certeza. rotina nossa acelerada, né? É muito complicado. Bom, conta um pouquinho, conta um pouquinho para nós o porquê da escolha da sua faculdade e como que foi essa vida na faculdade com um bebê pequeno. Até mesmo na Então, escola, como que era quando uhum. nasceu, como que você fez, porque hoje a gente vê muitas mães que levam os bebês para a escola ali, né? A gente está vendo isso cada vez mais, as pessoas estão ficando mais humanizadas, né? Com certeza. Graças a Deus, Amém. né? Olha, é... Ai, peraí que eu me perdi. Não tem problema. Peraí, deixa eu resgatar. Você pediu para contar como que foi, como é que por que foi. você escolheu a sua faculdade, Tá. como que foi Tá. com a nenê pequena, Então, peraí. amamentando. Depois ela corta, não tem problema. Eu costumo dizer que eu não escolhi a pedagogia. É a minha formação base, né? É a pedagogia. Ela me escolheu. Porque eu morava numa cidade pequena, né? Que foi a cidade que eu nasci, cresci, minha filha também, e nasceu nessa cidade. E eu só tinha a opção de ser uma educadora nessa cidade. Então eu falo que a vida vai providenciando tudo. Se a gente estiver aberto para receber, ou eu faria isso, ou eu esperaria, iria trabalhar sem, né, ter um estudo, para então buscar o momento certo, né? Só que, como tinha no quarteirão da minha casa uma escola que abriu as portas para mim e me acolheu, né, dentro dessa fase tão delicada e importante da minha vida, eu decidi optar pela pedagogia. E foi onde eu comecei a estudar no magistério. E quando eu terminei, eu já estava empregada, né, trabalhando na escola. E durante o curso, eu me lembro bem que as meninas, na hora do intervalo, iam numa pracinha lá perto, tomarem o lanche, que seria a janta, porque era um curso noturno. E eu saía correndo para comer rápido e alimentar minha filha amamentando, né? Então, eu tive muito apoio dos meus pais. Como eu morava a menos de um quarteirão dessa escola, eles ficavam com ela, né? Revezando, cuidando dela, para que eu pudesse estudar. E do meu esposo, que também, né, estava estudando em outra cidade, mas sempre esteve presente é, com a gente ali, mesmo distante, né? Então, foram pessoas que foram essenciais nessa minha realização, nessa minha caminhada. Você acredita que a sua conexão com a sua profissão, com a pedagogia, se deu ao fato de você ter tido a sua filha precocemente? Não, eu sempre tive um vínculo com criança. Então, eu sou filha de professora, o meu pai também trabalhou com crianças por muito tempo, então eu sempre tive esse vínculo, né, com as crianças, essa identificação. A minha mãe já dizia que eu brincava com as minhas bonecas de uma forma diferente das outras crianças, com muito cuidado, com muito zelo, sabe? Ai, meu Deus, até medo, porque eu estrucidava minhas bonecas. Ela parecia aqueles bichinhos, assim, parecia um Frankenstein. Eu colocava a cabeça, não sei o que eu achava. Arrancava a cabeça, colocava a perna onde estava. Gente, eu era terrível, então. Não sei, né? Então, desde muito cedo, eu tinha por volta dos meus 12 anos, alguns vizinhos já pediam para mim cuidar dos filhos quando eles precisavam, né? Então, por confiar em mim e na forma com que eu me comunicava com as crianças e cuidava delas. Então, eu acho que foi uma habilidade que eu já vim, Desde a sua essência. já estava presente na minha essência e eu me desenvolvi para isso também ao longo do caminho. Legal. Você já imaginou como seria a sua vida se a maternidade não tivesse acontecido tão cedo? Vamos supor, se não tivesse engravidado aos 16, mas, por exemplo, aos 30. Sim. Você já pensou nisso ou não? Ó, já passou pela minha cabeça. Eu, assim, eu não consigo imaginar o mundo sem meus filhos, né?
porque é muito instintivo a maternidade em mim. Mas eu já parei para pensar em determinados momentos que eu acho que sem eles eu não teria tido Chegado força, até aqui. com certeza. É um combustível, Eles foram né? a minha fortaleza. Eu não estou dizendo que as mulheres têm que ser mães para conquistar algo, entendeu? Mas para mim, na minha vivência, na minha experiência, a maternidade contribuiu muito, sabe? Para me fortalecer. Porque por eles eu fiz. E talvez a gente tenha um outro olhar eu não posso também projetar neles, né? Porque senão eu estou colocando uma culpa, vamos dizer assim. Mas é para um lado positivo, né? Sim. Então, eu me desenvolvi por eles. Eu me desenvolvi para eles. Que negócio, né? Tá aqui, eu preciso vivenciar o hoje, depende de mim, Exatamente. né? Porque ser pais, né? Eu falo isso muito na minha profissão. Ser pai não é só, eu sou pai, mas não, é muito sério, porque você tá com uma vida ali, você tá com uma vida para encaminhar, por mais que não é nosso, que filho vai voar a qualquer tempo, mas você tem, poxa, eu tenho que encaminhar, e qualquer coisa que, mesmo quando a gente faz tudo certo, a gente se sente culpada, né? Gente, eu falo como se eu tivesse filho, mas é porque como eu tenho muitas clientes, então assim, é muito, sei lá, e eu acredito muito nisso. A responsabilidade de um filho na nossa vida é muito grande, sabe? Porque eu sempre costumo falar assim, Lígia, que você quer um país melhor? Você quer um profissional melhor, um médico melhor, um gari melhor, um atendente melhor? Começa por onde? Por nossos pequenos. Sim. Né? Primeiro por nós. Exatamente. E depois a forma como você vai criar aqueles pequenos. Entende? Porque a forma que você cria a criança, você vai trazendo para ela coisas boas. Então eu sempre coloco isso até mesmo no meu trabalho, eu falo assim, a criança ela não é um objeto. A criança é uma coisa muito séria. Porque amanhã você vai ter um país melhor. Não adianta ficar querendo cobrar lá em cima se eu não consigo tratar meu filho bem aqui embaixo, dando amor, dando carinho, não é? Com certeza. Por que eu falei por nós? Porque a gente educa pelo exemplo. Exato. Então, cada um transborda no filho aquilo que ele é. Por mais que às vezes a gente idealiza algo, eu estou o tempo todo transbordando nos meus filhos aquilo que eu sou e eles aprendem com isso, né? Um grande sábio da Galileia já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Sim. E ele falava também assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Que é Jesus. Então, assim, como que eu vou desenvolver o amor pelo outro e transbordar pro outro se eu não sei? Exato. Né? E hoje, coincidentemente, né? Esses acasos da vida. Que na verdade não existe, né? Esse nosso encontro programado e eu aqui dentro passando por um turbilhão de memórias. Fui à academia hoje cedo e lá de cima da academia, na sacada, eu fazendo um exercício, eu escutei um chorinho de bebê. E eu fui olhar pela sacada, uma mãe estava tendo um estágio na academia e uma mãe uniformizada, né, com o uniforme da faculdade, balançando um carrinho. E aí eu falei, nossa, hoje, justo hoje, né, que eu vou falar sobre a minha história, sobre a minha maternidade, eu tô vendo essa moça e eu terminei a minha atividade física e desci e fui lá falar com ela. E a gente conversou muito sobre, até um pouco, contei um pouquinho da minha história, sobre um pouco do que a gente está conversando agora. E ela me agradeceu muito, sabe? Porque ela falou, nossa, eu tô no último ano e tô com a bebê, mas foi tão bom ouvir isso, né? Porque eu contei pra ela, eu falei, minha filha hoje tem 17 anos, então acho que eu caminhei um pouquinho, né? Sim. E aí ela me agradeceu muito por ter ido lá falar com ela estava esperando uma amiga terminar o estágio para descer, cuidar da bebê dela para ela poder subir. Os anjos, né? Os anjos da nossa então, vida, né? É onde mesmo que às vezes a gente não tenha um parceiro que nos apoie, não tenha os pais, sempre tem alguém. Se a gente confiar que vai dar certo, parece que o universo providencia, sabe? A gente precisa estar aberto. Os acasos. Pra receber. Às vezes vai saber se essa moça não estava, tipo assim, jogando por, nossa, que canseira, nossa, todo mundo lá, e eu, às vezes porque o fardo fica pesado.
Com o fardo certeza. fica, a gente não adianta Não é ficar fácil. trazendo, que nem às vezes tem muita gente que fica floreando a maternidade. Ela é linda por um lado, mas o outro lado ela é muito pesado. Sim. Então, às vezes, ela tá pensando, nossa, tô cansado, e é difícil, ainda mais assim, adolescência, né? Que hoje, conforme a humanidade foi avançando, a adolescência praticamente hoje é aos 25, né? A fase adulta tá se iniciando aos 30, ai meu Deus do céu, chega na fase adulta. Entendeu? Então, imagina, então de repente, eu falo Deus, cara, porque eu sou muito apaixonada por Deus, por Jesus, eu acredito numa força maior que nós. Com certeza. Deve ter falado assim, filha, vai lá e conversa com aquela moça que ela tá pensando em desistir de alguma coisa. Então, como que a gente. Às vezes a gente fica esperando ganhar na Mega Sena para ajudar os outros, quando na verdade a gente tem a palavra. Com Né? certeza. Falar assim, ó, bem aqui, eu passei por isso. Isso. Que é o que a vida que ninguém vê quer trazer para vocês. Se você pudesse dar um conselho, você que relatou que hoje aconteceu, sem querer, né? Uhum. Qual foi os conselhos que você deu para a moça que você viu a hora de carregando o carrinho, indo para a faculdade? E o que você falaria para esse monte de jovens por aí que está aí com um bebê no colo, às vezes não tem a sorte que você teve dos seus pais, está enfrentando a vida sozinha, não tem a sorte do marido que você teve, por mais que estava na faculdade, mas estava ali conversando. Porque sabemos que tem muitas moças jovens, crianças, né? 16, 17 anos que engravidam e muitas vezes não tem o apoio de ninguém. Então, assim, o que você falaria para elas hoje? Não desistam, não desistam dos seus sonhos, não desistam de recomeçar a cada dia, de saber aonde vocês querem chegar e lutar todos os dias para que vocês conquistem, né, e cheguem a esse lugar. O processo não é fácil, mas a caminhada a gente faz no caminhar, né? Então é um pouquinho a cada dia, porque vocês sendo melhores para vocês, vocês serão mães melhores para os seus filhos. E eu acho que é isso, esse é o caminho. Me fala uma coisa, Lígia, qual o futuro você sonha para você? Qual o futuro? Eu sonho em crescer cada dia um pouquinho mais, né? Crescer para poder transbordar no outro, né? Eu trabalho com aprendizagem, então é contribuir para a humanidade, né? Começando das crianças que... Eu sou apaixonada por criança, gente. Eu falo assim que justamente, a resolução de tudo para o nosso futuro é as crianças. Então, é melhorar cada dia um pouco mais, sabe? Para mim, para minha família e para o outro. Sim, é o trabalho de formiga. Eu sempre falo isso, trabalho de formiga. Não adianta você querer resultado do topo da montanha. Você tem que começar aqui embaixo. E a base é eu, depois o outro dentro de casa. Senão a gente vira um regador, né? A gente só fica regando lá fora e não cuida de quem tá perto. Ai, meu Deus, isso serve muito pra mim. Entendeu? Então aí é bem... Exatamente. Trabalhar... E o caminho se faz nessa caminhada, né? Cada passo do caminho faz parte do processo. Às vezes a gente idealiza um resultado lá na frente e a gente foca tanto lá que a gente esquece de viver o processo e aí põe tudo no automático. Isso acontece muito na projeção de nós mães com as crianças. A gente quer ver o resultado, né? Quer ver o resultado dos nossos filhos. Por exemplo, uma birra. A gente quer que a criança pare de chorar. Então, é o resultado. Só que o porquê de entender essa birra, essa parte emocional, de abraçar, de acolher, é parte do processo, né? E quantas vezes a gente tem que viver esse processo para estar pronto para o resultado. Sim. Então, eu acredito que é isso. Me fala uma coisa, Lígia. Por que instituto, não é instituto, né? Por que projeto Florescer? Florescer o aprender. De onde criou, por quê? Então, esse projeto ele nasceu na pandemia. Eu moro em Rio Preto há 4 anos e fiquei em sala de aula por 9 anos, né? Dentro dessa minha caminhada. E fiz a psicopedagogia, queria começar muito com os atendimentos e de repente veio a pandemia. E eu falei, vamos aproveitar esse momento, vamos viver ele. Eu trabalhava numa escola de educação infantil na época, e essa escola
não tinha muito o que fazer para as crianças de educação infantil, já que a educação infantil ela é muito vivenciada, né? Toque, né? Através do movimento, Os 5 sentidos, sim, né? Toque. Dessa essência da criança. Então, o online não poderia contribuir muito nessa fase. E eu comecei a oferecer os atendimentos nas casas, né? A partir da demanda de uma família. Então, eu comecei com uma cliente que era uma mãe que queria muito que eu desenvolvesse um trabalho dentro da casa dela para essa criança que era minha aluna. E a partir dela foram surgindo outras, e fala para vizinha, e fala para prima, e daqui a pouco eu estou no grupo do condomínio, e aí eu fui ampliando essa cartela de clientes, e foi assim que nasceu o Florescer, né? Florescer o aprender das crianças. Aí você desenvolve que eles aprendem através de brincadeiras, aí, só para a gente entender. Tá. São propostas de brincadeiras e atividades, todas voltadas para a aprendizagem, né? De forma integral, cognitiva, motora, emocional, tá? Então eu trabalho a criança como um todo, não é só aquela aprendizagem mecânica, sabe? Sim. Que só transborda as letras, enfim. Você entra no mundo dela. Sim, eu trabalho o desenvolvimento como um todo, com o olhar da psicopedagogia. Muito legal. Lígia, normalmente eu e a Marcela, que é a nossa grande parceira aqui também, é meu e dela, sempre falo pra ela, não é só meu, é meu e dela isso tudo. Essa criação, não sei onde vai dar, mas a gente tá aí, tá, gente? Quem já tá falando aqui, ó, o caminhar. Eu vou falar uma palavra e você vai me dar uma palavra em contrapartida. Tá, o significado, tá? Vamos pro desafio. Caminhada. Um passo de cada vez. Destino. O melhor está por vir. Amor. Essência. Família. Base de tudo. O que faz você acreditar no amanhã? Fé. É isso. Agora, uma última pergunta. Depois de toda essa sua trajetória, desse desenvolver, porque o desenvolver o florescer, quem é Lígia Salano? Eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou uma profissional, eu sou um pouco de cada descoberta, de cada processo. Eu sou a minha cura, eu busco a cada dia aprender com os meus erros, com os meus tropeços e com as minhas alegrias, com os meus sentimentos, com os meus processos e com as crianças que me rodeiam também. Porque a gente pode dizer que você é uma metamorfose. Gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Na vida que ninguém vê, mas nós vemos vocês.